Vamos começar o nosso vídeo com uma pequena revisão, eh, não revisão, mas um quiz, digamos assim, algumas perguntinhas sobre os vídeos passados, né. Então minha primeira pergunta, quando forem perguntas simples, você pode responder agora mesmo, eu te dou a resposta. Se for perguntas mais complexas, e você faz parte do clube, manda ali no nosso grupo do Whats. Então vamos lá, a primeira pergunta. O Deus, né, vamos chamar assim, que aparece no começo de Aino Lindale. Como que a gente pronuncia o nome dele? Eru ou Eru? Essa resposta temos que dar agora, é Eru, né? Próxima pergunta, o que significa o nome Eru? Pergunta seguinte, nós sabemos que o outro nome para Eru é Ilúvatar. E aí, a minha pergunta é exatamente essa: o que significa isso, né? Se você estiver inspirado, você também pode tentar responder a seguinte pergunta: quais são as consequências dessa etimologia? A etimologia artificial, claro, criada pelo Tolkien, mas existe uma etimologia ali. Última pergunta. Ainulindale apresenta uma visão monoteísta do universo ou uma visão politeísta do universo? Ou seja, se acredita aqui em um Deus só ou se acredita aqui em vários deuses? E por quê? Bom, então vamos retomar a nossa leitura. Só antes da gente continuar, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, indique o canal, isso nos ajuda bastante. Eu vou deixar aqui no link, na descrição, o link de um site que a gente criou, organizando todo o acervo que a gente tem aqui no canal, quase 4.000 vídeos, por autor, fica bem mais fácil de navegar. Então sinta-se à vontade de entrar no site também. O site vai te enviar novamente aqui para o canal. Então, nós paramos na parte em que Ilúvatar estava falando com os Ainur. Disse-lhes então Ilúvatar: a partir do tema que lhes indiquei, desejo agora que criem juntos, em harmonia, uma música magnífica. E como eu os inspirei com a chama imperecível, vocês vão demonstrar seus poderes ornamentando esse tema, cada um com os seus próprios pensamentos e recursos, se assim o desejar. Eu, porém, me sentarei para escutar e me alegrarei, pois através de vocês uma grande beleza terá sido despertada em forma de melodia. Vamos para as observações. Primeiro, tem isso, né? Ilúvatar decide que os Ainur serão criadores. Mas perceba o seguinte: eles não criam a melodia do nada. Eles não criam a música do nada. A partir do tema que eu lhes indiquei, desejo agora que criem juntos. Lembre-se que no nosso vídeo anterior de leitura, Ilúvatar fez isso, né? Ele reuniu todos os Ainur e indicou um tema poderoso, e eles ficaram tão impressionados que eles tiveram que se curvar e adorar Ilúvatar. Então, como é que é isso, né? Ilúvatar está chamando eles para criar algo que ele está propondo, então, de alguma forma ele já criou, né? Então, um conceito interessante que, se eu não me engano, o próprio Tolkien usa nas suas cartas é o conceito de subcriação. Os Ainur, eles conseguem criar, mas somente subordinados a Ilúvatar, né? Isso é extremamente importante para a gente entender algo sobre a chama imperecível. Vou falar um pouquinho sobre a chama imperecível neste vídeo, mas eu vou gravar um vídeo especificamente sobre isso, que é um tema extremamente importante. Outra coisa interessante é que Ilúvatar, ele teria o poder de criar tudo isso, mas ele decide que ele quer sentar e observar os Ainur participando da criação. Então perceba, é um ato de generosidade de Ilúvatar, né? Então Ilúvatar de modo algum é egoísta, né? Eu quero criar tudo e vocês fiquem aqui vendo. Eu vou me alegrar por ver que vocês participaram da criação, né? É claro que alguém poderia falar, tá, mas
no final das contas, ele criou tudo. E aí eu vou dizer, é claro, não poderia ser diferente, né? Não existe outro modo. Não existe nenhuma outra fonte de criação em todo o universo. Então teria que passar necessariamente por Ilúvatar. Só que ele partilha, né, compartilha o seu poder criador. E não só isso, ele se alegra com a criação, mas ele se alegra na harmonia dos Ainur, né? Bom, sobre a chama imperecível, eu vou gravar um vídeo especificamente para falar disso, porque tem uma coisa meio estranha aqui, né? Então ele fala assim: eu os inspirei com a chama imperecível, e depois, no final dessa sessão que a gente está lendo hoje, ele vai dizer assim, que no final da criação, no final dos tempos, ele vai dar o fogo secreto. E por causa desse fogo secreto, uma melodia mais bonita ainda será feita, né? Então nós temos que descobrir o que é esse fogo secreto, o que é essa chama imperecível. Então eu deixo para um vídeo específico. O próximo vídeo será exatamente sobre isso. Tenha em mente que neste vídeo nós falaremos sobre como é possível também, se você já leu o Ainur Lindale, que Melkor, sendo um Ainur, sendo um dos Ainur, ou seja, tendo recebido também a chama imperecível, ele não consegue criar e não acha a chama imperecível. Parece que é uma contradição que na verdade não há aqui. Okay? Bom, vocês vão demonstrar seus poderes ornamentando esse tema, cada um com os seus próprios pensamentos e recursos. Lembre-se, pensamentos e recursos esses que eles ganharam do próprio Ilúvatar, né? Eles têm uma criatividade que é justamente a parte da mente do Ilúvatar. Cada um deles tem uma personalidade, mas essa personalidade veio de Ilúvatar. Eu, porém, sentarei, escutarei, etc., como a gente viu, né? Me sentarei para escutar e me alegrarei, pois através de vocês uma grande beleza terá sido despertada em forma de melodia. Então, as vozes dos Ainur, semelhantes a harpas e alaúdes e flautas e trombetas e violas e órgãos e inúmeros coros cantando com palavras, começaram a dar forma ao tema de Ilúvatar, criando uma sinfonia magnífica. E surgiu um som de melodias em eterna mutação, entretecidas em harmonia, as quais, superando a audição, alcançaram as profundezas e as alturas, e as moradas de Ilúvatar encheram-se até transbordar. E a música e o eco da música saíram para o vazio, e este não estava mais vazio. Nunca, desde então, os Ainur fizeram uma música como aquela, embora tenha sido dito que outra ainda mais majestosa será criada diante de Ilúvatar pelos coros dos Ainur e dos filhos de Ilúvatar, após o final dos tempos. Então os temas de Ilúvatar serão desenvolvidos com perfeição e irão adquirir existência no momento em que ganharem voz, pois todos compreenderão plenamente o intento de Ilúvatar para cada um, e cada um terá a compreensão do outro. E Ilúvatar, sentindo-se satisfeito, concederá a seus pensamentos o fogo secreto. Bom, nós precisamos, pelo menos por hora, ter alguma definição mais ou menos provisória, né, desse fogo secreto. Então, primeira coisa, repare que o mais ou menos consenso nos meios que estudam Tolkien é que o fogo secreto é a chama imperecível, tá bom? E é mais ou menos, por enquanto, é a chama da criação, é o poder de criar, né? Talvez a sabedoria, talvez o conhecimento da verdade. Você cria quando você conhece a verdade. Uma outra coisa que é digna de nota aqui repare que nós estamos falando de uma criação que aparentemente não tomou forma ainda, ok? Por quê? Por que eu sei disso? Porque quando passa para a segunda parte
desse parágrafo. E nós temos agora, nós nos deparamos com um tipo de profecia, correto? No final dos tempos, né? Os coros dos Ainur e os filhos de Ilúvatar vão fazer isso, e então o que eles cantarão adquirirá existência no momento em que ganharem voz. Isso quer dizer que agora, nessa criação, nessa música, não é assim que está acontecendo. Bom, o que vai acontecer? Daqui a pouco, na continuação do texto, depois que os Ainur tiverem contato com essa música, o universo físico será criado. E o universo físico basicamente transformará essa música em matéria, né? O planeta vai ser a música, as coisas que estão aqui serão a música, o Sol, a Terra e assim por diante, né? Outra coisa digna de nota aqui é que no final dos tempos, os coros não serão compostos somente pelos Ainur, mas também pelos filhos de Ilúvatar. Então, quem são os filhos de Ilúvatar? Os filhos de Ilúvatar basicamente são os elfos e os homens, ok? Lembre-se que aqui a Terra não está criada, o universo físico ainda não foi criado, mas logo logo no Ainulindale os elfos serão criados diretamente de Ilúvatar. Ilúvatar vai fazer mais uma criação. Dessa vez ele não vai propor a criação para que os Ainur criem, né? Ele vai criar. E primeiro ele vai criar os elfos, que serão chamados os primogênitos, e depois os homens, que serão chamados de os sucessores, né? Os primogênitos e os sucessores são filhos diretos de Ilúvatar. Agora perceba, vamos nos ater à parte da profecia aqui, depois a gente volta um pouquinho, né? Sei que eu estou mudando a ordem da coisa. Essa música que eles estão fazendo, nunca desde então os Ainur fizeram uma música como aquela. Embora tenha sido dito, aqui a profecia, tenha sido dito que outra música ainda mais majestosa será criada diante de Ilúvatar pelos coros dos Ainur e dos filhos de Ilúvatar. Perceba, há uma explicação se a gente levar em conta o que a gente viu nos vídeos passados, por que essa música vai ser mais bonita ainda, que esta música majestosa que os Ainur estão cantando em harmonia, inspirados pelo próprio Ilúvatar, né? Lembra que cada um dos Ainur foi criado de uma parte da mente de Ilúvatar. Ora, se nós falarmos de criação nova dos homens e dos elfos, por mais que os Ainur sejam criaturas poderosíssimas, eles não conhecem essa parte de Ilúvatar. Eles não conhecem essa parte da mente de Ilúvatar. O Deus aqui, né? Deus usou, digamos assim, uma parte novinha em folha. Percebeu? Eu não sei se você assistiu os vídeos anteriores, mas eu falei, eu seria a parte número 1, você a 2, o Joãozinho a 3, a Mariazinha a 4, sendo que nós somos os Ainur, né? E aí teria, né, 40 Ainur ao total, né? Tô dando exemplo tosco. Quando Deus cria Ilúvatar, cria o homem e os elfos, é uma outra parte. Ou seja, é somente no contato também com os homens e com os elfos, e na harmonia deste contato, porque é só na harmonia que todo mundo vai conhecer todas as partes que foram reveladas, é que uma música mais bonita ainda será gerada, né? Eu vou ler novamente esse último aqui, vamos ver se a gente tem mais alguma observação a fazer. E então as vozes dos Ainur, voltamos para o presente, digamos assim, semelhante a harpas e alaúdes. Alaúdes é um tipo de violão medieval. E flautas e trombetas e violas e órgãos e inúmeros coros cantando com palavras começaram a dar forma ao tema de Ilúvatar, criando uma sinfonia ou subcriando uma sinfonia magnífica. E surgiu um som de melodias em eterna mutação, entretecidas em harmonia, né? Entretecidas, poderia ser simplesmente traduzido aqui como tecidas em harmonias. Mas eu acho que o objetivo do tradutor foi reforçar essa ideia, né? Tecida, hoje, se a pessoa não prestar atenção na etimologia da palavra, pode parecer somente criar, né? Mas é criar como se cria um tecido.
É criar colocando os fios, né? A, a urdidura e a trama, né? Se entrelaçando para que daí então se torne um tecido. Então nós temos que imaginar todas essas vozes se entrelaçando, cada um como se fosse um pequeno fio, e aí você tem esse tecido magnífico que é a sinfonia. As quais, superando a audição e alcançando as profundezas e as alturas, e as moradas de Ilúvatar encheram-se até. Acho que não ficou bom a entonação. As quais, superando a audição, alcançaram as profundezas e as alturas. E as moradas de Ilúvatar encheram-se até transbordar, e a música e o eco da música saíram para o vazio. E então este não estava mais vazio. Perceba, isso vai ser muito importante para o nosso próximo vídeo de leitura. O próximo vídeo eu vou falar sobre a chama imperecível, mas o próximo vídeo de leitura, que será depois deste, será muito importante porque Melkor, que é o diabo, digamos assim, que é justamente aquele que vai se revoltar contra Ilúvatar, vai aparecer daqui a pouquinho, ele vai tentar exatamente isso, ele vai tentar ir para o vazio e tentar criar. E isso vai ser a queda dele e a maior frustração dele. No entanto, a música dos Ainur aqui, elas simplesmente transbordam para o vazio. Eles conseguem, parece que, como que um efeito colateral, sem eles imaginarem criar no vazio. Eles estão preocupados com a música e, de repente, a música se expande para o vazio. Okay? Vai fazer muito mais sentido quando a gente pensar no Melkor. Nunca desde então, e aí a profecia sobre a qual a gente conversou, né? Nunca desde então, os filhos, foi feita uma melodia como aquela, mas no fim dos tempos, os Ainur com os filhos de Ilúvatar cantarão uma música melhor, né? Bom, deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta para deixar para você. Não, basicamente bom, talvez uma pergunta um pouco mais, como é que eu posso dizer, bem mais abstrata, digamos assim. A pergunta é a seguinte: os Ainur, efetuando a criação, mas baseados no plano de Ilúvatar, eles não são criaturas que não têm liberdade alguma? Eles não são meros robôs porque eles têm que criar o que já está criado? Né? Subcriação não seria simplesmente você ser uma ferramenta? Né? Então fica aí a pergunta para você. No futuro, nós a responderemos.